Bom, galera, deixa eu dar mais um tempinho. Câmera 1 on, câmera 2 on. Galera, seja bem-vindo ao projeto LZ Podcast. Primeiramente, quero agradecer aqui a presença da minha Barbosinha, certo? A gente está aqui com um corte aqui de 2 câmeras. Eu queria, de fato, começar esse projeto já tem um tempo. Estou conversando praticamente com ela tem umas 2, 3 semanas, certo, Steph? E eu estava procurando formas melhores de conseguir dar play nesse projeto. Então, assim, a gente conseguiu fazer hoje. A princípio, temos aqui 3 iPhone fazendo essa gravação, então espero que o áudio esteja bom aí para vocês que estão ouvindo até mesmo talvez o primeiro vídeo no Spotify, que talvez já vai para o Spotify o áudio. E vamos tentar fazer o mínimo de barulho possível e mais conversação entre eu e ela, apresentar aqui todo o nosso projeto, todo o nosso plano. A gente vai ter tipo uma conversação aqui limpa e agradável. Vamos fazer um brinde. Vamos brindar aqui o momento do primeiro podcast do canal LZ Podcast. E para começar a gente vai apresentar aqui a Stephanie. Eu também já falo pra caraca, ela não fala nada, vai Stephanie. Fala. Quer pra me apresentar? Todo mundo já me conhece. Conhece? Então, a gente vai se soltar aqui, mano. Eu não quero começar já de uma forma quente. Tô pegando aqui, pra quem tá vendo, eu tô pegando aqui um amendoinzinho. A Stephanie tem ali um potinho de Doritos. Melhor forma de começar. Começa contando nossa história, tu que gosta. Conta a nossa história daqui de Portugal ou quer que conte tudo desde o início? Sim, bom, galera, eu preferi conversar, antes de conversar, a gente fez um esboço aqui. E eu preferi a gente começar de agora para antes. Então, assim, vai, onde nós estamos agora, pessoal. A gente agora tá começando a sentir um pouquinho da estabilidade, né? E Eu acho que as coisas começam agora, vão começar agora, a partir de agora, né? O que você acha? bom, galera, isso que dá um podcast. A gente tenta gravar um vídeo direto e a Stephanie fica ansiosa e aflita no Não primeiro. tô ansiosa, eu só tô um pouco travada agora no início da Calma, conversa. cara, fica tranquilo. Então já é. Eu vou começar falando e depois quando você se soltar ou até mesmo te fazer as perguntas, eu não vou te fazer uma entra pergunta no forçada. assunto e aí eu vou conversar Ok, com você. então vamos lá. Hoje a gente tá bem, né? Tipo, automaticamente, assim, a gente tá se organizando ainda nessa casa nova. Não é novidade pra quem acompanha a gente. Eu tive até subido aí nos últimos 2 meses no meu canal principal, que é o Leonardo Studio. Então, assim, foi muito corre pra gente estar onde a gente tá hoje. Graças a Deus a gente tá, de fato, alcançando nossa estabilidade no país. Não, de fato, a estabilidade financeira, mas graças a Deus a gente não tem dívida, a gente tá vivendo bem, certo? A gente lutou para estar onde a gente está hoje. Então, como eu já falei que eu ia começar do atual pro anterior para a gente chegar na nossa história anterior para quem não conhece a gente, certo? Mas para quem já conhece sabe muito bem o que está se passando, mas para quem não conhece vamos falar. A gente mora atualmente em Lisboa. Eu tenho 27 anos, fiz 27 anos agora esse mês, no dia 25. A Stephanie tem 20. 5. Ela não quer falar que ele tem 26, mas tipo, já arredondando, ela faz 26 esse ano. Em outubro ainda, gente. Mas tá tem em 26, maio. Stephanie, tem 26. Não, tenho 25. Ok, a Stephanie tem 25 anos, galera, vai para 26 esse ano. Ok. Ela atualmente trabalha como cabeleireira, assistente cabeleireira, né? Assistente. O que você faz lá no trabalho? Eu faço toda a parte, todo o auxílio, toda a assistência pro cabeleireiro fazer toda a parte técnica. Certo. E a finalização. Então a gente faz todo o preparo pro cabeleireiro fazer, seja a parte técnica ou a finalização, por exemplo, um corte ou simplesmente só uma escova ou um trabalho técnico de descoloração ou qualquer outra coisa. A gente faz toda a assistência pro cabeleireiro e também faz alguns trabalhos individuais, como a matização de alguma cor. O cabeleireiro faz o trabalho técnico e a gente fica no controle da temperatura da cor, aplicação pra tampar branquinhos e essas coisas. Certo, mas assim, relacionado ao cabeleireiro, como você começou, assim, tipo, tua experiência de fato, como você conseguiu esse emprego
e a tua experiência antes disso, porque tipo, a galera sempre se perguntou, a gente não falou ainda no teu canal, nem no meu, entende? Um vídeo específico sobre você, ia pra ter na época, lembra? Acho que foi 4 meses mais ou menos de Stephanie. A gente não gravou esse vídeo ficou travado e até hoje a pessoa chega no meu Instagram, pergunta a Stephanie como é que é a área e tal, e tipo, tu nunca teve a oportunidade de falar. Então nada melhor do que tipo, tu se abrir e soltar agora a voz e explicar pra galera. Essa é uma história boa. Essa é uma história boa porque tem muita gente que vem pra cá sem profissão, mas aqui também pode ser uma oportunidade para aquela pessoa que tem alguma área que gosta, Sim. que tem vontade de trabalhar, mas não tem oportunidade no Brasil. Aqui é bom pra você recomeçar, entende? Dar o primeiro passo pra você ter uma profissão. Sim. Ou alguma coisa assim. Porque quando eu vim pra cá, eu tinha trabalhado num salão, que é o salão da mãe dele, mas não era um salão grande e que trabalhava com técnicas e com marcas grandes, nem nada disso. Era um salão pequeno. Certo. Todo mundo que trabalha nessa área da beleza sabe que há salões profissionais e salões de bairro, que não quer dizer que são ruins, mas que não tem técnica para exercer todas as funções. Certo. Então, mas de fato no salão da minha mãe também vocês faziam penteado pra noiva, sim, né? a gente fazia penteado pra noiva, a gente fazia coloração, tudo, né? alisamento, fazia descoloração, tudo muda... perfeito, sem nada, sem reclamação, nem nada. Mas... Agora, o que muda de fato é a questão da parte técnica e dos materiais, né? Que, por exemplo, sim, lá vocês trabalhavam com marcas medianas. Minha mãe, eu lembro também que minha mãe não trabalhava com marcas tão ruins assim. Trabalhava com marca mediana, certo? E hoje você trabalha com marca super e mega power avançada, né? Sim, tipo... até porque a gente não tá no Brasil, aqui a gente tem mais fácil acesso a marcas internacionais. Sim, relacionado ao poder aquisitivo do país, certo? Então, facilita. Tipo assim, a gente tá em Portugal, a gente tem toda uma história antes disso, vocês vão saber com o decorrer dessa conversa. E então é assim, como a gente tem toda uma história, a gente está iniciando uma história tipo de fato não contada, para despertar interesse da galera que acompanha e para entender também, tipo, quem é a Stephanie hoje, tá ligado? Hoje a Stephanie é uma assistente de cabeleireira, porém ela já executa alguns serviços bem individual, bem particulares no próprio salão. O pessoal do salão tem grande confiança no trabalho dela, por ela ser brasileira. Todo mundo sabe que aqui em Portugal, de fato, eles valorizam muito, dependendo da mão de obra do brasileiro, do que for do serviço executado em específico. Então, ela é assistente cabeleireira, mas é como se fosse uma profissional. Só não tem a questão de fato, o contrato de profissional, né, amor? E... Como assim, contrato profissional? Não, tipo, eu digo a questão do cargo de profissional, porque o cargo do profissional tem questão de comissão, essas coisas, né? Cada cliente... Depende do salão. E depende da forma que a gente trabalha. Lá no salão a gente trabalha e a equipe é o espírito do salão e também... Certo, o que eu tava querendo dizer relacionado até mesmo fazer esse resumo da Stephanie, é que eu queria trocar aqui com vocês uma ideia de uma coisa de fato que fosse uma coisa nova, que o pessoal, tipo, não, vou ouvir e tal, tipo, tá contando tua história. Agora, a minha história é como mecânico de automóveis, né? A Stephanie também não contou da parte dela de questão de estudante, né? Que é a parte que ela se formou, a parte que ela, na verdade, tem 2, 3 períodos de RH, não é? Sempre trabalhou na parte administrativa, já ela conta isso, mas agora eu vou me apresentar. Eu sou mecânico de automóveis, tenho 26 anos, me profissionalizei quando eu tinha 15 anos somente. Não, comecei a fazer o curso quando eu tinha 15 e com 16 eu já era um profissional. Trabalhei em concessionário no Brasil, na Ford, na Volkswagen, mas o meu foco principal sempre foi em auto center, serviços rápidos, como troca de pneus, alinhamento, suspensão, todos esses serviços rápidos de fato. E no máximo a embreagem. Eu fui ter mais experiência com motores, de fato, quando eu fui para concessionário, na concessionária lá na Ford, na Volkswagen, eu tive mais contato com motores, por questões de maquinário, ferramental e pronto, é isso. A princípio é isso que eu queria dizer sobre mim. Hoje eu atualmente estou aí numa transação profissional, né, da minha vida profissional, eu digo uma transação da minha vida profissional, que atualmente, ao mesmo tempo que eu estou estabilizado em Portugal, eu estou à procura de uma empresa para seguir carreira, certo? Porque eu já trabalhei em oficinas pequenas, igual tipo oficinas de bairro, a Stephanie deu o exemplo ali de salão de beleza de bairro, e eu de fato trabalhei em oficinas de bairro, então eu não conto muito como uma grande experiência de fato no país. Então agora eu estou à procura da marca e queria deixar bem salvo aqui, bem explicado aqui nesse primeiro podcast aqui, de como está a minha transação aí da minha vida profissional. Eu atualmente estou fazendo serviços aqui
na minha garagem, certo? Nós conseguimos uma casa com garagem, breve vai sair um vídeo no outro canal. Estou fazendo serviços atualmente na minha garagem e fazendo part-time na Uber Eats como eu sempre fiz, que de fato é full-time, mas quando aparece algum serviço eu desligo ali o aplicativo e venho executar aqui. Pronto, já se apresentamos, o que a gente trabalha atualmente. Conta aí pra galera, como é que foi a questão de vir para Portugal? Porque vamos começar, tipo, já falou onde eu tô atualmente, falei da minha vida profissional, você atualmente está no salão. Agora conta pra galera como foi pra gente chegar aqui em Portugal. Porque, tipo, uma trajetória acho que todo mundo já sabe, quase 2 anos aqui, questão de residência, essas coisas, a gente não vai falar muito sobre Portugal em específico, vamos falar mais sobre a nossa vida, né não? Não é melhor assim? Sim. Tá, então explica aí pra galera como é que a gente veio parar em Portugal. Mesmo que a gente já tenha gravado um vídeo, explica. A gente, a princípio, queria ir para os Estados Unidos, né? Só que a gente dentro Não. Começa naquelas histórias, cara, que tu sempre falou de tipo, de. Eu sempre tive o sonho. Tu já falou aqui várias vezes, quando a gente conversa entre amigos, tu fala, sempre tive o sonho de ir pra outro país e tal. E cada vez eu conheci o Léo e tipo. Quer contar essa parte? Aquelas coisas que entendeu? Eu sempre tive o sonho de ir para os Estados Unidos. Conta a história da tua vida. Eu sempre tive vontade de morar fora do país. Eu sempre tive a certeza de que isso ia acontecer. Eu sonhava e já imaginava como se um dia isso fosse acontecer. Certo. Sempre sonhei em levar a vida de uma pessoa que vive fora do seu próprio país. Certo. Até no meio da minha família e tudo mais, eu já imaginava isso, enfim. E quando eu conheci o Léo, de primeira, a gente nunca tinha falado, acho que, sobre isso. Né, amor? A gente falava sobre viajar. A verdade é que, tipo, quando a gente já se conheceu até um pouco antes disso, eu já tinha um computador, lembra disso? Eu costumo dizer que meu pai comprou um computador pra mim e ali eu tive uma visão do mundo. Tanto qualquer coisa que eu queira pesquisar, qualquer parada, eu prefiro mais computador, tu me conhece muito bem. Então, assim, meu pai tinha me dado computador, eu já tinha aquela visão de exterior. Tipo, gostava muito de negócio de moto, de esporte, então eu via os rapazes patrocinados pela Red Bull, essas coisas, eu olhava e ficava aquilo apaixonado. E quando eu via, era sempre em outro país diferente, tá ligado? Seja Europa, seja Estados Unidos, sempre era outro país diferente. Eu falei assim, caraca, mano, tipo, se um dia eu ficar bravo, eu quero também ir pra um outro país assim. Eu sempre pensava isso, mas nunca brisava isso de fato como meu futuro, até porque eu vim de origem pobre, São João do Meriti, né? No Rio de Janeiro, a gente não contou isso, mas como eu tô falando, comecei um podcast, a gente vai falando, até desenrolar. Enfim. Muita gente não sabe dessas coisas. Mas a gente não vai chegar lá. Então, como eu cresci vendo um pouco a internet, eu tinha a visão que um dia eu poderia ir para outro país, tá ligado? Mas nada certo. Prossiga. Então, e eu, né, essa visão do Léo de morar fora ou qualquer coisa assim, em outros países, e eu imaginava que eu ia através de estudo. O meu sonho era fazer faculdade ou algum curso, ou curso de inglês, qualquer coisa, um intercâmbio. Eu imaginava que era isso. E quando passou essa fase, quando eu amadureci e me dei conta de que a minha família não ia ter 20 mil reais, 40 mil reais para me ajudar, ou seja lá que valor, para me ajudar a pagar um intercâmbio para mim, eu comecei a pesquisar outros canais que falavam sobre au pair. De pessoas que vão pra lá. É importante falar disso, né? Já tinha essas brisas. De pessoas que vão pra lá pra trabalhar e estudar. Vão pra lá pra trabalhar e estudar e ficam na casa de algumas famílias que abrem a porta, que se inscrevem na internet pra poder acolher essas pessoas que querem trabalhar e estudar. E a pessoa presta um serviço. Aí tu foi crescendo pensando que ia só era uma opção. Eu falei, bom, já que eu não vou ter dinheiro pra poder fazer um intercâmbio, eu quis da minha forma independente ir pra lá de algum jeito, assim. Aí tu começou a ter esse pensamento. E comecei a assistir canais, aí fui começar a ver, mas foi quando eu também comecei a ver esses tipos de vídeo e começar realmente a ter as primeiras impressões de pessoas que iam pra fora do país e quais eram as experiências que elas tinham. Mas uma pausa nessa questão é aquela famosa questão que, tipo, você ainda era jovem, né? Tipo, você tinha 16 anos. 16 anos, era ainda jovem, não pensava em casar, tipo, a gente já namorava nessa época, né? Com certeza. Eu acho que então ainda era mais nova que ainda isso. mais antigo que isso. Enfim, galera, sobre essa parte, eu acho que vai ficar, pra não ficar muito arrastado, vamos tentar dar uma troca de assunto. As pessoas gostam de ouvir, né? Pô, mas eu acho que vai ficar muito arrastado, mano. Depois disso foi só...
Foi muito rápido. Logo no outro ano, isso foi no ano. Logo no outro ano, Logo no outro ano a gente casou, foi rápido. a tua mãe foi pra São Paulo. Não, a gente ficou um ano noivos. A gente Sim, ficou um ano, sim, mas demorou tipo, ainda um ano. pouquinho. Mas a tua mãe foi pra São Paulo, a gente morou praticamente 2 anos de casa supostamente própria, que a gente não pagava aluguel. Foi nessa época que a gente começou a trabalhar e tudo mais. O Léo já trabalhava, mas ele começou No concessionário. em concessionário e tudo. Foi na época que a gente mais ou menos Se organizou, se estabilizou? não se organizou, mas a gente teve os nossos, quais empresas que a gente trabalhou, como é que eu posso dizer, amor? Com as nossas experiências profissionais, a gente teve Sim. como é que se diz, amor? Um desgosto, assim, não é isso que eu quero dizer, mas mais ou menos é isso que eu posso falar, porque eu comecei a trabalhar... Ah, tá, você tá falando que quer chegar na parte da imigração. De imigrar, de desgosto do trabalho. De desgosto do trabalho, nessas experiências profissionais, né? Você De faz vida, suas de e tudo vida, mais. por quê? Porque como a gente já trabalhava antes, tá ligado? E aconteceu o noivado, aconteceu o Eu fiz casamento. um curso, a gente Ela conta fez essa um curso, parte, mas depois que a resumidamente. gente casou, a gente começou a ter meio que uma desilusão de como que era a vida. Desilusão. Tivemos a desilusão de como era a vida no Brasil em específico, de trabalhar, conquistar, Porque o Léo casar. trabalhou em 2 concessionárias, teve a sua desilusão. Teve a sua desilusão e eu tive a minha também, porque eu fiz um curso de assistente administrativo, saí de lá já direto empregada, porque eu fiz um curso no Senai também, mas o meu curso já era vinculado a uma empresa. Então eu saí de lá, já comecei a trabalhar numa empresa grande, no escritório, então eu me dediquei demais àquilo, comecei a fazer faculdade na área que eu trabalhava na empresa. Sim. E tive a minha desilusão. Depois de mais de quase 2 anos eu tive a minha desilusão. Então, eu saí da minha área profissional, trabalhava em escritório, saí de escritório e fui começar a trabalhar em loja porque eu não consegui trabalho nem como recepcionista nem nada. Sim. Agora, para finalizar, relacionado à nossa desilusão, foi onde a gente, tipo, já morava 2 anos juntos e tal. Depois, conhecemos teu tio lá na tua casa ainda. Sim, então Fizemos pulou contato. a parte que a gente casou. A gente casou, né? Foi rápido mesmo, foi 1 ano só que a gente teve de noivado, 1 ano trabalhando, 1 ano fazendo faculdade. Foi quando a gente decidiu casar, porque também os meus pais foram para São Paulo. Os meus pais foram para São Paulo e eu realmente ia morar sozinha. Então a gente juntou o útil e agradável, porque a gente já estava noivo, o nosso casamento não teve nada a ver com a ida dos meus pais para São Paulo, Sim. porque a gente já estava noivo. Sim, sim, entendeu? sim. Então só foi juntando o útil e agradável. Eu ia morar sozinha, então teoricamente a gente foi morar juntos. Então a gente casou, teve festa na igreja, casamos no civil e fomos morar juntos. Isso até é engraçado, mano, porque, tipo, essa questão de casar na igreja, ter no civil, é uma história muito longa e muito boa. Mas deixa eu só dar uma resumida aqui pra gente poder avançar aqui muito, muito breve, que é aquela famosa questão de, tipo, a gente teve aquela desilusão da vida profissional, a gente viu que a vida não ia avançar muito no Brasil, e a gente começou a ver uma reportagem, foi uma conversa muito quente. Quando eu e o Léo, a gente já tinha falado sobre viajar em Isso, si. viajar, mas morar em outro país, não. Porque quando eu comecei a falar, eu começava a falar que a gente tinha que tirar a lua de mel, mas não deu, mas pelo menos um ano, eu queria viajar pra Argentina, eu queria viajar pra algum lugar que tinha neve. Foi aí que eu descobri que você tinha interesse. Eu não me lembrava disso. Foi aí que eu descobri que o Léo tinha interesse de conhecer outros países também, porque no período todo de namoro a gente não falou sobre isso. Não falava, não conversava então sobre foi talvez nessa história da lua de mel que a gente começou a falar. Foi aí que numa conversa dessa, foi uma conversa só, a gente já tava morando junto no sofá, a gente teve a primeira conversa e foi quando eu falei que eu tinha 2 tios que moravam nos Estados Unidos. E o Léo, não acredito, sério? Sério, juro, se eu chamar eles aqui agora no Facebook, eles vão conversar comigo. Foi quando eu entrei em contato com eles, o meu tio ficou super feliz na mesma hora. Na mesma hora, eu entrei em contato com meu tio, ele ficou super feliz e convidou super, quando ele descobriu, quando ele me viu, né, que já fazia muito tempo que a gente não se via, quando ele me viu adulta, casada, ele falou, vem pra cá, porque ele é brasileiro e mora lá desde criança. Então ele falou, vem pra cá. Foi aí que a gente começou a pesquisar sobre ir para os Estados Unidos. E já era, daí pra lá vocês já sabem. Eu falei no meu canal, motivo de sair do Brasil e
motivo de sair do Brasil e vir para Portugal. Eu contei essa história. No meu YouTube também tem a nossa história lá, tipo, a nossa história. De repente eu vou deixar todos esses links, mano, na descrição desse canal aqui mesmo. Mas olha, o engraçado... Os pontos interessantes desse podcast, mano, é de fato contar a nossa história, tá ligado? Só que eu não vou ficar aqui também repetindo tudo. Então, assim, algumas partes ou algumas partes principais que eu sei que eu tenho no canal... Os pontos principais a gente já contou. Os pontos principais era só o que faltava mesmo nesse buraco aí de contar a nossa história, que a gente de fato criou esse podcast. Eu não vou prolongar muito também porque vai ficar top, a gente vai continuar contando nossas histórias, coisas novas que a gente não contou nesse, a gente vai continuar contando nos próximos convidados que aparecerem por aqui, porque a gente também não vai deixar os convidados sempre contar, a gente vai contar mais na nossa história. A gente queria de fato fazer aqui, abrir esse leque aqui para poder ver como é que ficaria o nosso primeiro, ver como é que ficaria essa questão desse entrosamento assim de conversar, contar a história, testar o áudio, testar a câmera. O podcast já está indo praticamente para quase 2 horas, deixa eu ver aqui. Se bem que não, 1h27. ainda. Tá pouco. Enfim, tá na base, 1h30, mas a gente tem que deixar um gostinho de quero mais, tá ligado? Pra galera, mas também não vou finalizar agora. A partir de agora a gente não conta mais nada. Não vou finalizar agora. Vou só fazer um resumão pra galera entender. Depois disso, a gente teve essa desilusão do Brasil, a gente ligou pro tio dela, ele foi nos Estados Unidos. A gente começou a pesquisar loucamente como ir para os Estados Unidos. Então, tipo, começamos a ver vários canais dos Estados Unidos, várias pessoas, a gente começou a ficar mais louco ainda, mais louco. E acabou que... Mas o engraçado, Léo, nesse ponto foi que juntou a sua vontade de viver as suas experiências fora do país e a minha vontade em viver as minhas experiências fora do país. Juntou lá. A gente não demorou muito pra gente entender que a gente só ia conseguir viver essas coisas e ter essas experiências e fazer se fosse fora. Se fosse fora. Então foi... Mas deixa eu só fazer um gancho aqui, que foi uma parada muito interessante, porque na altura a gente tinha tipo 1 ano, 2 anos, 1 ano e pouco de casados, tá ligado? A gente cismou que queria sair do Brasil e a nossa família falou assim, não, mano, eles são malucos. A mãe dela principalmente, que a gente não morava de aluguel, tá ligado? A casa era dela. Mas a minha mãe foi a que ficou mais assustada porque a minha mãe conhece o meu tio. Ah, não, mamãe saiu de outra história. E eles iam fazer isso. Tá. Então foi por isso que ela ficou tão preocupada, porque ela sabia que isso não era só uma maluquice, ela sabia que era real e que a gente ia. Sim. Então ela foi a primeira a sentir. E sim, então a mãe dela, tipo, vocês estão morando na casa aí, vocês vão inventar isso, que não sei o que, tal. Pega ali, amor, aquele chiclete ali pra mim. Não, né? Não, já tá terminando, então vamos ficar mastigando, vai ficar... Não vamos entrar nesses detalhes não, amor, é isso. Só quero fazer resumão. Sim. Para de mexer a cadeira. Rapaziada, o que aconteceu? A gente ficou nessa, conversando com o tio dela. Depois disso a gente começou a ir atrás de bagulho, tiramos nosso passaporte. Eu comecei a vender tudo que eu tinha, vendi mesmo, tipo, nessa altura que a gente decidiu ir, eu já tinha largado a Volkswagen, tinha aberto a LZ Garage. Um dia eu vou contar sobre a minha oficina mais pra vocês aqui no canal. Mais uma desilusão, que no caso fazia parte dessa desilusão profissional. Eu quis trabalhar por conta própria, eu montei minha própria oficina lá na garagem dos meus pais e vivi lá por um tempo, tá ligado? Trabalhei bem durante 2 anos da minha vida lá no meu próprio negócio. Não virou muito porque era um ambiente escondido, não era um centro, não era uma loja, não tinha nem cobertura assim, só um lado que era coberto. Mas eu consegui fazer uns serviços lá e consegui fazer um dinheirinho. A gente se manteve por 2 anos, a Stephanie também continuou sempre trabalhando, me ajudando. E pronto, depois disso, galera, eu peguei e vendi moto, vendi carro, vendi tudo e a gente só tinha o passaporte, a gente tinha que ir ainda na entrevista, só que eu, precipitado, sem saber de nada, naquele planejamento que ia dar tudo certo, eu vendi tudo que eu tinha, vendi moto, vendi carro, vendi tudo, vendi até ferramenta na época da minha oficina, lembra? Sim. Vendi ferramenta, vendi tudo e em 2016 nós tivemos o visto dos Estados Unidos negado. Por isso que eu tô falando, essa história toda nós contamos detalhadamente no YouTube, que o vídeo, o coisa vai estar na descrição, que foi um vídeo praticamente de 23 minutos, e a gente não vai perder mais 23 minutos explicando tudo. A gente conseguiu fazer um resumão. A gente conseguiu fazer um resumão muito top nesse vídeo, o link está na descrição, se vocês quiserem saber como é que foi para até chegar a Portugal em específico, porque aqui eu estou fazendo o resumão final e não vai demorar nem 10 minutos. Lá a gente falou 23 minutos passo a passo. Mais sobre essa parte mesmo. Mais sobre essa parte, que é uma parte longa.
E então nós tivemos a desilusão, tivemos o visto negado, a Stephanie chorou muito, eu fiquei sem saber o que eu ia fazer da minha vida. E isso aí durou praticamente mais 2 anos, que foi se arrastando, né, amor? 2016, 2017, 18, 19, durou mais 3 anos. 2 anos a gente se irmou de sair do Rio, porque eu já não aguentava mais a violência, eu com, sei lá, 26 anos. 26 anos, não. Não, eu com 25 anos já tinha 2 motos e um carro roubado, 3 motos e um carro roubado, uma das motos foi do meu irmão, mas estava comigo. Então eu já tive 3 motos, um carro roubado no Rio de Janeiro. Eu falei que o primeiro Eu passo acho que a nossa ida pra Minas, Léo, foi um basta. foi. Porque a gente realmente Eu já vou contar tinha. isso, Você ninguém entendeu, imagina, mas ninguém entendeu, mas deixa eu falar. Porque você imagina, a gente viveu 2 anos casados e a gente não via a nossa vida indo pra frente. Hum, Então a gente quis dar um basta e a gente quis nadar contra a corrente. isso. Por quê, galera? O que que a gente fez? Eu peguei, vendi, aí tive um mês negado, eu fiquei sem saber o que fazer, fiquei me rastreando no Rio durante esses 2 anos e falei, não, pelo menos do Rio a gente tem que sair. A gente saiu do Rio, foi morar em Minas Gerais, no sul de Minas. O pai dela mesmo, o Wallace, deu um suporte lá. O Wallace, agradeço aí a oportunidade. Deu Fez parte suporte para dessa mim chegar história. lá, fez parte também dessa história. Na verdade, já que o Léo avançou tanto nessa história, a minha família paterna ajudou muito nessa história, porque foi a minha tia Islane que apresentou Portugal pra gente. Também, Numa exatamente. conversa dessa, que a gente falou que realmente queria ir embora, depois da nossa tentativa do visto negado, quando a gente foi compartilhar essa história do visto negado com a minha família paterna, a minha tia falou, mas por que vocês querem ir para os Estados Unidos e viver lá ilegal? Por que vocês não vão para Portugal, a um lugar onde vocês vão conseguir se legalizar e trabalhar Isso. legalmente, estudar legalmente, tudo? Isso. Aí foi aonde despertou. Aí tá, a gente ficou com isso na cabeça, mas deu nada. A gente foi para Minas, chegou lá em Minas, a gente começou a trabalhar normal, tava estabilizado numa casinha top, top, top. Só que ainda não era Europa, tá ligado? Ainda não era outro país, ainda era, continuava Brasil. Mas a gente viu que a gente Mas no Brasil a gente conseguiu. gente tinha a possibilidade de conquistar o que a gente queria, porque Sim, a gente se mudou e viveu outras a gente não tinha experiências nada no e Brasil. um outro mundo. A gente não tinha nada. Foi a nossa primeira experiência de ficar realmente sozinhos, porque Sim. eu tinha o meu pai por perto, a gente tinha muito Mas não é a mesma contato, coisa. mas não é a mesma coisa. A gente saiu do nosso ambiente social, a gente saiu Largou os amigos, Amigos, largamos tudo. tudo. Tudo e fomos para Minas Gerais igual uns doidos, Começar com do 20 e poucos zero. anos, começar do zero. Na verdade, eu como mecânico fui lá primeiro, consegui um trabalho e depois no a Steph... final de semana. depois a Steph foi difícil para ela conseguir, foi difícil, amor, para tu conseguir um trabalho. Que mais uma vez não era na minha área. A Stephanie foi difícil conseguir um trabalho. Enfim, nós moramos em Minas 8 meses e na época que eu fui para Minas a intenção era fazer um curso, tá ligado? Para no futuro fazer um intercâmbio, entrar no curso de inglês para depois de 1 ou 2 anos morando em Minas fazer um intercâmbio sim para outro país, voltar e ir mais preparado, tá ligado? Psicologicamente, profissionalmente talvez, tá ligado? E até mesmo com a língua. E acabou que eu tinha feito uma matrícula no Rio na época, no CNA. Não terminei o curso, ia terminar em Minas, não mudei a matrícula e fiz o quê? Deu na cabeça que não era mais inglês, deu na cabeça que era Portugal. Do nada, depois desse tempo aí, durante 8 Não, o meses. que aconteceu foi que mesmo com a nossa estabilidade lá em Minas, mesmo com todas as nossas conquistas lá em Minas, a gente ainda via que não sobrava dinheiro para esse tipo de coisa. Entendeu? Viajar. Não, para você pagar um curso tranquilamente. Tá. Pra investir nessas coisas a gente viu, tá bom, a gente mudou de vida, a gente conseguiu, mas ainda o dinheiro no Ainda Brasil, falta. o real, A moeda, velho, a moeda estraga tudo. não nos possibilitava ter essas coisas extras. Aí Foi mais uma certeza de que a gente realmente tinha que sair do país. Sim. Aí eu acabei que peguei, ficamos naquela cabeça, aí do nada deu Portugal na cabeça, né? A gente pensou, e a tua tia? Aí acabou. Depois disso, demorou 3 meses, eu vendi, A comprei gente a começou passagem. só a pesquisar sobre Portugal, foi quando eu me aprofundei demais nas leis e nas possibilidades de como se legalizar, no passo a passo geral mesmo de se Sim. legalizar, e o Léo também, pesquisando tudo, por tintim, a gente sabia de qual salteado, Verdade. como se legalizar em Portugal, porque quando caiu minha ficha de que eu podia ir morar na Europa legal, eu falei, não, cara, que isso, é a minha oportunidade.
Foi aí que eu pesquisei tintim por tintim, passo a passo. E aí, quando a gente realmente decidiu, né? Isso também foi um baque pra mim, não preciso falar sobre isso. Mas sabe o que eu acho bonito, cara? Que a gente começou gravando o vídeo, a gente já foi lá e já voltou, mano. A gente já tá em Portugal. Por isso que eu falei que era bom começar do que a gente tava. Falei já que tu tá estabilizada, falou do cabeleireiro, falou o tempo que a gente tá, já estamos com a residência. A gente foi e voltou. Foi simples, tá ligado? Não foi apertado assim gravar, entendeu? Não foi apertado gravar. A gente foi e voltou, a gente chegou em Portugal de novo. Verdade. Bate. Vai, agora fala aí, só pra terminar aqui, a questão de Portugal. Eu vim primeiro, Bom, a gente decidiu, pesquisamos, o Léo pesquisou muitos empregos e uns até chamavam ele pra entrevista já pro outro dia, mas ele não estava lá. Foi quando uma das coisas que me fez acreditar, porque eu falei, cara, peraí, se a gente precisa de um contrato de trabalho pra se legalizar e tem empresas querendo fazer entrevista com o Léo de um dia pro outro... De um dia pro outro, pode vir amanhã. Eu falei, não, ainda não tô. Foi quando a gente se deu conta de que ele só não conseguia emprego porque ele não estava lá. Foi quando eu falei, vai. E foi aí realmente quando caiu a minha ficha, de que a ficha é muito mais do Léo ainda, por ele estar ali sendo convidado para fazer a entrevista, foi quando ele falou, não, eu vou comprar a minha passagem, vai tudo acontecer depois que a minha passagem tiver comprada e a minha data de ida já estiver marcada. Foi o nosso passo... O nosso primeiro passo. Porque eu já tinha um passaporte, né? Já 2, 3 anos. Então eu falei, mano, eu vou comprar minha passagem. Depois que eu comprar minha passagem, eu junto o dinheiro, vendo o que tem de vender, mas minha passagem eu vou comprar. E foi o meu primeiro passo. Eu comprei a passagem, a Stephanie sabia, a gente já tinha um planejamento de eu juntar dinheiro, deixar dinheiro lá com ela, pegar a rescisão do trabalho, tal, essas coisas, vender algumas coisas, vender moto igual tinha, vender também, eletrônicos. De experiências. Né? Então, tipo, eu tive toda essa experiência que eu já tive em 2016, que deu errado, e eu tive essa a nova, que como a gente morava de aluguel em Minas, eu tinha que pelo menos deixar 3 meses pago com a Stephanie. E eu tive a minha experiência. Era 700 euros, né? 750 reais. Era 1.500, era 2.000 e tal. E eu deixei esse dinheiro, deixei uns 2.300, eu acho, 2.500 contigo em casa, lembra? Sim. O que aconteceu também, um gancho que eu quero dizer, é que eu tive essa experiência também de sair do meu estado e ir para um outro e trabalhar numa área que não era minha, porque eu trabalhei em um lugar que não era minha área, depois eu saí de lá e fui trabalhar também numa nova experiência de trabalho em um outro lugar também que eu nunca tinha trabalhado, uma área que eu nunca tinha feito, nunca tinha exercido nada. Então, isso foi uma experiência. A nossa ida para Minas, por mais acaso que foi uma prova, foi uma experiência foi um teste. Em todos os sentidos, cara. Agora, a gente já tá aqui em Portugal, amor. Aí eu fui e comprei a passagem, fiz o que tinha de fazer, deixei o dinheiro com a Stephanie guardado, igual eu falei aqui, 2.500. Aí tu falou, pô, deixou só 2.500. Mano, a gente é de família pobre, a gente não tem aqui 5, 6, 10 mil. Se a gente tivesse, a gente fazia uma viagem internacional só pra passear, velho. Se eu tivesse 5 mil na altura... E eu me orgulho muito disso, porque foi através dessa nossa correria, através disso tudo que a gente amadureceu, que a gente criou total independência e experiências que... Então assim, galera, o que acontece? Eu peguei e só comprei a passagem e tinha um dinheiro que eu ia pegar de rescisão, um dinheiro que eu juntei durante esse período até eu viajar e deixei esse dinheiro com ela, que era pelo menos 2 ou 3 aluguéis pagos, porque eu ia vir pra cá, eu vim como turista de verdade, mas eu ia vir pra cá pra passear e ver se valia a pena. Eu ia com os currículos, ia com as coisas. Tipo, a intenção não era igual tem gente que vem, não, abandonei tudo, não volto mais. Se eu chegar lá e entrar, eu não vim com essa intenção. Eu falei isso no meu canal também, tem vários vídeos, se vocês quiserem ir no meu canal específico assistir os vídeos, se você caiu de paraquedas aqui do nada no canal do podcast, mano, pode ir lá nos meus vídeos, tem muito conteúdo sobre a minha história de Portugal. Esse podcast aqui é só pra gente fazer um resumão sobre a nossa história, atual, anterior e do meio, tudo o que aconteceu até aqui e o planejamento que a gente tem para esse podcast, que é de fato trazer pessoas para contarem também a sua história e de acordo com o que as pessoas forem contando, a gente vai soltar mais partes da nossa que a gente não contou aqui, porque a gente vai lembrar de pontos específicos que a gente não falou nesse, entende? Então, sei lá, depois dos 10º aí vai ter um parte 2, eu e a Barbosa, talvez, entende? A gente vai apontar as coisas que não foram faladas nesse. Mas eu acho que a gente deu um resumão top pra vocês, né? A gente explicou de fato tudo. Cheguei em Portugal,
Fiquei. na verdade, então, né, já que você avançou, o que realmente te fez acreditar que aqui era realmente o lugar pra gente morar, então? Então, tipo, eu cheguei e só de ver o preço das coisas, de ver tudo, eu fiquei encantado, mas isso não me encantava tanto, tá ligado? O que me encantou tanto foi saber a quantidade de emprego que eu poderia. Tipo, eu cheguei, fiz várias entrevistas e, tipo, eu com uma semana já tava escolhendo onde eu queria trabalhar. Tu lembra que uma semana um cara chegou pra mim, eu fui perguntar sobre o contrato, ele falou, não, tem que trabalhar primeiro pra ver. Eu, em uma semana, eu saí de um e fui pra outro, velho. Tu lembra disso? Então eu falei assim, cara, tipo, vai ter trabalho onde eu quiser, velho. Porque o cara não queria me dar contrato. Eu falei, não, eu não vou ficar, mano. E saí, tá ligado? Sem saber como é que era a questão de, tipo, aqui você chega, tem que trabalhar, é o que eu tô falando. Tem coisas que a gente vai soltar umas dicas ainda de Portugal quando as pessoas forem falando. Então, tipo, eu não sabia que eu tinha que trabalhar primeiro, demonstrar serviço para depois mostrar que era profissional, para depois eles me darem um contrato. Então aconteceu o quê? Eu fiquei e liguei pra Esther e falei assim, ó filho, pode vender tudo, dá um jeito de ir pro Rio, porque ela tava em Minas sozinho, ela pode vender tudo, dá um jeito de ir pro Rio que eu não volto mais não. Aí foi onde ela se ligou, questão de 2 semanas, aí onde ela sentiu que a gente ia ficar mais distante junto e esperar eu me estabilizar. Esse tempo, esse período percorreu aí durante 7 meses, porque eu fiquei 2 meses sem salário, na altura tinha a segurança social, não saía na hora, então tive que esperar pra caraca 2 meses para poder receber o primeiro salário. E eu trabalhei na Globo, na Uber, foi onde eu gravei meus vídeos, gravei meus vlogs. E como eu sempre mantive esse lifestyle de surf, bodyboard, essas paradas desde o Brasil, eu mantive aqui também, mesmo na fase de adaptação, entende? Que era a única coisa que eu conseguiria ali meio que me desligar do mundo e me sentir bem, entendeu? Que não me fazia eu desistir, que era um surf que eu fazia no final de semana ia para algum lugar. E a Stephanie, como sempre, me conhecendo, era super liberal relacionada a essas coisas, entende? Deixava de fato sair com os amigos, curtir as pessoas que eu conhecia aqui. E graças a Deus deu tudo certo, entende? Porque isso me fez permanecer aqui, porque eu queria ir embora. Depois de 3 meses eu queria ir embora. Tava estranho, tá ligado? Eu não tava aguentando mais de tempo, eu não sabia quando que eu ia ter um dinheiro bom para poder trazer a Stephanie. E aconteceu que eu arrumei um trabalho, depois que a Segurança Social demorou a sair, eu arrumei um trabalho que foi com o Fidalgo, vocês já acompanharam no canal, se não acompanhou, é o chefe que eu tenho aqui, que até hoje nós somos amigos. E o Fidalgo, com 3 meses, me deu uma força, perguntou o que faltava, eu falei que faltava minha esposa e tal. Ele me deu uma força, entende? Tipo, um vale na época, e eu trouxe a Stephanie, mano. Depois disso, acabou. Depois que a Stephanie chegou, demorou praticamente, tipo, depois de 7 meses que ela chegou, 6 meses. Depois que ela chegou, acabou. As coisas começaram a andar, porque dois trabalhando, as coisas melhoraram. Moramos 3 meses em quarto. Depois arrumamos nosso apartamento, o T1. Viemos pro Rocio, moramos no T2, tem tudo no nosso canal. E agora a gente está num T1 aqui em Campo Grande que tem uma garagem que dá para botar 2 carros e 2, 3 motos ainda junto com esses 2 carros. A garagem é grande, eu estou executando o serviço igual eu falei no início. E pronto, a gente está, graças a Deus, estabilizado. A Stephanie tem uns planos, mas eu acho que ela não vai querer contar agora, eu também não vou querer contar agora. Nossos planos futuros, a gente queria mais fazer essa introdução do podcast. Agora sim está indo para 1h44. E pronto, cara. O que eu quero dizer aqui, fazer um breve resumão, é para vocês não desistirem dos seus sonhos. Se vocês querem, vocês vão conseguir. E tá aqui o Barbosa como prova disso. A gente vai conseguir provar muito mais do nosso valor, muito mais da nossa experiência de vida nos próximos, nos desenrolados, nas conversas com nossos amigos. E é isso, mano. Obrigado aí se ficou até o final. LZ Podcast, voltando com tudo na mídia, vai ter diversos cortes aqui desse filme aqui para trazer para vocês nos nossos canais, certo? Tanto o meu e dela, tipo, uns 10 minutos de cada um, a gente fazendo um resumão assim, convidando para esse canal novo, então só agradece. Quer fazer uma observação, Steph, sobre essa ideia, sobre tudo que a gente falou? Com o passar do tempo, a gente vê que com a correria e com a rotina do dia a dia, a gente acaba ficando sem tempo e sem mente livre para poder pensar nessas coisas, né? Então, eu hoje, agora vendo tudo que a gente falou,
E pensando mais pra frente em todas as pessoas que a gente vai entrevistar e histórias que a gente vai contar e lembrando de tudo que a gente fez até aqui, o quão é importante, né, a gravação de um vídeo, De um áudio, né? de um áudio, de uma coisa que fica marcada ali, né, e tem uma forma de você lembrar, de Tem um relembrar, sentimento, tem um tem. sentimento, entendeu? Então é muito importante pra gente e para as pessoas que vão assistir as nossas experiências e as experiências das pessoas que estão aqui, né? Então, por mais que a gente quase não tenha tempo, mas a gente se dedicou, que horas tem agora? 1h56. 1h56, a gente se dedicou e foi esse o tempinho que a gente arrumou pra poder conseguir gravar o vídeo, De né? meia-noite a 2 horas da manhã. Rapaziada. Tá aí, mano. O projetozinho saiu, fluiu. Agora é pra edição. Uma outra coisa que eu quero falar pra vocês que ficaram até o final aqui, até quem tá escutando no Spotify. O projeto desse podcast, mano, é de fato. Eu esqueci o que eu ia falar, velho. Tá com sono? Tô com sono já, tô cansado. É de fato o quê, amor? Gravar, registrar os momentos e também servir de exemplo para Eu não outras esqueci. pessoas. Melhor finalizar por aqui porque eu já esqueci. Queria muito falar o que Então eu é queria isso, falar. né, galera? Se vocês gostaram do vídeo, querem ver mais coisas assim, né? Manda um salve ali que eu mando um salve lá. É isso, galera. Eu, como LZ, tô, graças a Deus, semi-estabilizado em Portugal. Tenho já 2, 3 motos já. Tenho carrinho na garagem, graças a Deus. Tenho minha casinha com garagem, certo? A Stephanie tá se encaminhando para tirar a carta dela também, para os próximos meses. Tem a casinha dela, como vocês veem, do cantinho dela montado, que é o que toda mulher gosta, de arrumar a casinha. Mas agora eu acho que pra finalizar, eu quero falar uma coisa. Fala pra ele então. Quero falar uma coisa, gente. Uma coisa que a gente aprendeu antes mesmo da gente conquistar Fala pra tudo mim. isso, antes mesmo da gente conquistar tudo isso que pra gente é uma conquista, recomeçar a nossa vida do zero, vender tudo que a gente tinha pra viver uma nova experiência e recomeçar tudo do zero. Então é muito gratificante pra gente ver, porque a gente conhece pessoas que ainda não têm nem a metade do que a gente tem, ou de pessoas que querem vir ainda e querem conquistar o que a gente tem. Então, pra gente a gente é de muito orgulho tudo que a gente Saber que a gente conquistou. consegue fazer essa ponte, fazer essa ligação. Além dos bens materiais e além das experiências, tudo isso, mas uma coisa que eu e o Léo já de cara teve uma hora que caiu também a nossa ficha que se revelou pra gente é que antigamente, antes da gente chegar aqui, a gente queria ter muito dinheiro, sonhava em realmente ser rico e ter uma vida com padrão alto. Você fala. E hoje em dia o nosso pensamento é diferente, né, Léo? Não que a gente queira parar ou se estabilizar ou não correr atrás das coisas, não tem nada a ver. A gente tem muitos sonhos e muitos planos pela frente, Mas a gente quer curtir o momento, a gente quer curtir o agora. Essa é a verdade. A gente é muito preocupado com o futuro, o que vai ser da nossa vida, como é que a gente vai estar. E hoje a gente está mais ou menos estável e a gente está preocupado com o agora, com o viver o agora, entende? E é nessa questão de viver o agora que a gente, tipo, de repente não tá na condição financeira tão boa de pegar e fazer uma viagem amanhã ou semana que vem ou nas próximas férias. A gente tem que se organizar para isso acontecer, entende? Porque a gente entrou nessa casa, entrou nessa casa, a casa era vazia, mano, vai ter muita história para contar ainda. Vai ter muita história para contar, vídeo que agora pro meu canal mesmo eu vou voltar com os vlogs. Vai ter muita história para contar, vou contar a questão de casa, de tudo. E esse é a o nossa do experiência podcast. com o Covid. Tudo. Muita história, gente. Obrigado. Vamos finalizar, mano. Vamos Já finalizar. dá. Dá um beijinho aqui pra galera. Que a gente ainda se ama, né? Nossa, amor venceu. Fé.